qual que é a orientação para a vacinação de Covid em crianças acima de 5 anos? Então, vou falar nessa história do risco e do benefício. Então, qual que é a razão dessa vacinação, Isabela? Essa é a grande discussão, né? Na realidade, não existe essa discussão no ambiente da ciência, né? Todos os órgãos regulatórios dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, de vários países da Europa, aqui do Brasil, a nossa Anvisa, avaliaram os dados, né, que a gente chama de estudo clínico, que foi para demonstrar a segurança e eficácia da vacina em crianças de 5 a 11 anos, dados que demonstram essa segurança e uma eficácia de quase 91% nesse grupo, que é um grupo que responde melhor. Quando falam se vale a pena, né, eu costumo dizer que nenhuma morte de criança pode ser negligenciável. Quando a gente olha os números de mortes por pólio, por sarampo, mortes por hemófilos influenza, que é uma bactéria que desapareceu entre nós por conta da vacinação, morriam menos criança naquela época dessas doenças que a gente considera fundamental e que fez o brasileiro aumentar a sua expectativa de vida, envelhecer, temos o direito dessas crianças virarem adultos, mas essas doenças matavam menos do que a Covid mata a criança. Então, eu já vi gente dizendo que foram só 308, 300 cada hora, né? Esse número vem aumentando. Sim, as crianças continuam sendo o grupo que menos caso grave apresenta, muito diferente do que a gente tinha para idosos. Mas, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, a taxa de incidência por 100 mil crianças de hospitalização foi de 34 mil crianças e adolescentes, aí somando os dois, internados por Covid-19 para cada 100 mil. Isso é muita coisa. A meningite meningocócica, que é uma doença tão temida por qualquer pai e mãe, porque é uma doença grave, tem uma taxa de incidência muito menor do que isso. E uma taxa de óbito muito menor. Então, 300 crianças desde o início da pandemia, quando você fala 300, hoje as coisas estão tão a gente está tão confuso com tudo que parece pouco. Mas, gente, não é pouco. São 300 crianças que morreram e que agora, com vacina segura, e a gente pode falar mais nessa segurança, não faz sentido perder vidas se temos como evitar essas mortes. Muito bom. Então, vamos falar agora dessa segurança da vacina, que eu acho que é outro ponto que as pessoas falam, né? Então, quais são os efeitos adversos da vacina? Quão frequentes esses efeitos adversos ocorrem? Né? Qual que é a frequência disso? Então, ao invés de eu falar do estudo clínico, né, porque muitas vezes foram poucas crianças, foram 3 mil crianças que receberam a vacina no estudo clínico, né? Claro, com um grupo controle de mais ou menos a mesma quantidade, um pouco menos. Ali, no estudo clínico, não houve nenhum evento adverso grave. Mas a gente fala, e já fala desde o início, que quando a gente faz a aplicação de mais doses, aumenta a chance, e isso serve, como eu falei lá no início, quando a gente começou a vacinar a polio oral, a gente não sabia que uma em cada 1.200.000 crianças ia ter polio pela vacina. Aliás, até hoje, ninguém sabe disso. E foi graças a isso que a gente salvou muitas crianças e acabamos com a polio. Mas, é claro, hoje não se admite mais usar a polio oral numa criança de menos de 1 ano de idade. Ela recebe pelo posto de saúde, né, pelo Programa Nacional de Imunizações, a vacina inativada, que aí não tem risco de causar a tal polio vacinal. Então, eu gosto de dar os números dos Estados Unidos, que foram um dos primeiros a começar a vacinar criança. Começaram em novembro, já estão chegando, quer dizer, os dados que eu tenho estavam em quase 9 milhões de doses, que já superaram isso com o tempo. Desses 9 milhões de casos, de doses, né, de crianças vacinadas, foram porque os Estados Unidos têm uma cultura, né, a população tem uma cultura de notificar evento adverso muito importante. Isso é enraizado neles há muitos anos. Então,
Em 8, quase 9 milhões de doses, foram 4 mil, quase 5 mil relatos de evento adverso. Quer dizer, pessoas que entraram lá para dizer eu tive, meu filho teve evento adverso. Desses, 97% foi leve. Dor no braço, dor de cabeça, moleza no corpo, os sintomas, febre baixa, os sintomas os eventos que a gente está acostumado aí para tantas outras vacinas. A grande preocupação de todo mundo, e as pessoas estão sendo impactadas nas mídias, né, com mortes de jovens, mortes de crianças. Eu tenho assistido coisas horrorosas, mas a gente não é a primeira vez que a gente vê isso, não. Quando a gente começou a vacinar contra o HPV, era comum encontrar um post de uma menina que teria ficado com sequelas neurológicas por conta da vacina. Hoje, a gente sabe que não é isso, né? Então tem que ter muito cuidado com o que a gente vê. Mas o que teve de miocardite nos Estados Unidos após 9 milhões de doses, ou quase isso, em crianças de 5 a 11 anos de idade? Foram 15 relatos, quer dizer, 15 pais colocaram lá, meu filho teve miocardite. Bom, o que é interessante, fundamental, que a gente chama de farmacovigilância que tem que fazer, esses casos vão ser investigados. Quem investiga é o FDA e o laboratório, o fabricante tem a obrigação de investigar, e o CDC. Acho que todo mundo já aprendeu o que é CDC nos Estados Unidos. Desses 15, 11 foram considerados realmente miocardite. Desses 11, 4, até a última vez que eu olhei, ainda estavam sendo tratados. Os outros todos tiveram alta e não ficaram com nenhuma sequela. A gente quer o filho da gente com miocardite? Não, não quer. Mas o risco de ter uma miocardite pela Covid-19 em criança, não estou falando em idoso, não estou falando em adulto, em criança, é muito maior do que o da vacina. E todos os casos, porque já tivemos casos em adolescentes também, né? Aliás, o que ninguém sabe, a idade, quanto mais velho, mais risco de ter o tal evento raro, que mesmo mais chance, ainda é muito raro, da miocardite, que são principalmente os homens, né, do sexo masculino, claro, acontece em meninas, mas muito menos, de 16 a 29 anos. Então, não é uma coisa só de criança, e muito menos só de adolescente, e, na realidade, em criança, essa taxa tende a ser muito menor. E tem uma boa notícia. Também há evidências na ciência que esse intervalo maior de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose em crianças e adolescentes diminui o risco dessa miocardite. Então, o risco já é muito baixo, com esse distanciamento aumenta mais ainda. E esses dados que eu coloquei aqui dos Estados Unidos é com aplicação entre primeira e segunda dose, com intervalo de 21 dias. Então, com esse dado de que alargando o intervalo diminui a chance, melhor ainda nós vamos estar. Muito bom. Eu quero só reforçar esses números que eu achei muito interessante. Então, próximo de 8 a 9 milhões de doses foram dadas. Você falou que próximo de entre 4 e 5 mil eventos adversos. Então, daria... quase 5 mil. Quase 5 mil. Então, vamos considerar 5 mil, menos de meio por mil, mais ou menos. É quase isso, né? É bem raro. É raro mesmo. De evento adverso. Desses 97% são leves. Isso. São leves. É muita coisa. O problema da miocardite, que eu achei que é um ponto importante, tiveram 15 casos, desses 15 casos, 4 pacientes ainda estão em tratamento. Não, e os outros foram 15 notificações, 11 foram considerados miocardite, 11 verdadeiros, e 6 ou 8 já estavam liberados, já estavam em casa, acho que 6 e 4 ainda estavam em acompanhamento. A rapidez com que o CDC e o governo americano faz essas investigações, não é nem que salva vidas, não, mas traz os números que a população precisa para não ficar nessa confusão, como se todas as nossas crianças, ou a maioria,
corresse o risco de uma miocardite. Acho que essa pergunta é muito importante porque ela dá um norte aqui. Tem uma outra pergunta aqui que acho que é comum, que eu vou até fazer já, que é qual que é a melhor vacina para criança? Existe alguma vacina que é melhor? A Coronavac, a Pfizer? Existe alguma que é melhor para criança? Então, hoje, a melhor vacina para criança é da Pfizer, porque é a única vacina que está licenciada para elas aqui no país. No hemisfério norte, só a Pfizer está licenciada para criança. No Chile, o Chile usa a Coronavac. E aí vem, será que a Coronavac seria melhor para a criança? A grande vantagem que a Coronavac teria para a criança, a gente teria menos pessoas com medo, né? Porque é uma vacina, uma tecnologia muito antiga, é igual a da gripe, todo mundo já conhece, e isso certamente diminuiria essa discussão e toda essa falação que tanto vem perturbando as famílias, né? Mas, infelizmente, apesar do Chile estar usando a Coronavac, a Anvisa ela é muito correta, né? E é isso que a gente quer, porque se a gente libera, a gente não, porque eu não libero nada, mas se a Anvisa libera uma vacina entendendo que ela não tem dados suficientes para dizer que ela é eficaz e segura, a gente tem que entender que não pode. Se isso acontece com qualquer vacina, vai ser motivo da gente criticar. Então, a Anvisa, agora recentemente, estava dando prioridade à discussão sobre a Coronavac, mas, infelizmente, ainda precisa de mais dados para garantir à população o que ela está garantindo para a vacina da Pfizer hoje, que é eficaz e é segura. Então, por isso que a minha resposta é que a melhor vacina hoje é a única que a gente tem. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.